Sabe o que é interessante? Eu estava falando com o Kezinha e eu não lembro qual foi o assunto que a gente falou hoje, mas ela falou: não, amor, mas essa pessoa está bem. Eu falei: amor, toda pessoa que morre estava viva antes, ok? Revelação revelada. Toda pessoa que fica mal por qualquer motivo, ela estava bem antes de estar mal. Então, primeira chave, guarda isso no teu coração: gigantes não enviam aviso prévio antes de chegar. Tempestades nem sempre se anunciam antes de chegar. A chave que Deus está liberando para nós em relação a confiar nele é: não importa se chegaram sem avisar ou não, a questão é quando as luzes se apagam, quando o mar cessa, quando os ventos se acalmam, o que sobra depois da tempestade. Guarda isso no teu coração, irmão. Quando Deus está dizendo para a gente: olha, confia em mim, Ele está dizendo: a fé não é a certeza de livramentos das lutas, mas a certeza de livramento nas lutas. O Evangelho não te garante que você vai ser livre dos gigantes, mas te garante que Deus vai te livrar diante dos seus gigantes. Nem sempre Deus vai te livrar da cova, mas Deus sempre vai te livrar na cova. E é isso que a gente precisa ressignificar. Porque às vezes a gente se frustra quando uma tempestade vem dizendo: Deus, aonde você está? Aonde Ele sempre esteve. E sabe o que é interessante? Em uma das tempestades, quando os discípulos se desesperam, Jesus estava no barco. E às vezes a gente está reclamando com Deus porque a gente está passando por algumas coisas que o próprio Deus passou também quando estava aqui. Ei, Jesus estava no mesmo barco, enfrentando a mesma tempestade, e ainda assim Ele descansava. Ainda assim Ele conseguia dormir. As ondas eram altas, os ventos eram fortes, mas Jesus descansava. Eu já falei isso milhares de vezes, mas talvez você nunca tenha me ouvido pregar, ou você não é membro da nossa igreja e está me ouvindo pela primeira vez. Guarda isso no teu coração. Jesus, Ele está ensinando algo poderoso no meio daquela tempestade. Os discípulos acordam Ele e falam: mestre, você não se preocupa que a gente morra? Mestre, você não está preocupado? Olha o tamanho dos ventos, olha o tamanho das ondas, olha a força que eles estão vindo. Sabe, Jesus, Ele tinha plena convicção de que nada aconteceria no meio daquela tempestade, porque Jesus tinha plena convicção de como seria o final da história dele antes da redenção. Presta atenção nisso. Jesus sabia que a cruz aguardava por Ele. Então, quando a tempestade se levanta, eu creio que dentro de si Jesus está dizendo: meu Pai não disse que eu vou morrer afogado, então aqui não é o final da minha história. Guarda isso, irmão. Existe uma cruz me esperando. Pastor, eu não entendi como isso se aplica na minha história. Eu vou te explicar. Quem sabe o propósito pelo qual foi gerado e as promessas que Deus tem para si no futuro, não se preocupa com aquilo que se levanta no presente. Porque se aquilo que os meus olhos veem não parece com a imagem que meu Pai me deu, então não é o final da minha história. Uai, seu app de vídeos curtos.